Começando agora o pós-jogo oficialmente de Bahia 0, Vitória 0. Quinta ou sexta rodada, eu nunca sei. A galera chamando o árbitro de ladrão. Já adianto que a arbitragem foi tenebrosa de fato, sem critério nenhum, muito ruim a arbitragem. E o Vitória, que no primeiro tempo não foi bem. Foi os piores 45 minutos do Vitória no ano. E depois, no segundo tempo, o Vitória consegue se ajustar. Porém, mesmo assim, a grande chance do jogo foi do Bahia com Eric Pulga, que tenta driblar Arcanjo. Arcanjo, já adianto, de muito longe, o melhor em campo. Garantiu aqui o pontinho para o Vitória, sendo o melhor em campo do Esporte Clube Vitória. A TVE pode dar o prêmio para algum jogador de linha, mas não tem nenhum outro jogador que tenha jogado mais do que Arcanjo hoje dentro da sua função. Vitória aqui, com o Carpini, chega ao seu segundo clássico e não faz um bom primeiro tempo mais uma vez. Vitória não consegue defender profundidade, não consegue sair. Tem uma chance esporádica com o Fabri, é bem verdade, mas para um Vitória que vinha jogando mais do que o Bahia, em termos de quantidade, inclusive de entrosamento e dinâmica de jogo, é muito pouco. E no segundo tempo eu digo que o Vitória sofreu menos, de fato. Também digo que o Vitória realmente controlou, teve a bola aqui com o Hugo, muito cruzamento na área, mas mesmo assim não foi o suficiente para a gente dizer que foi um bom jogo do Vitória. De qualquer forma, 0 a 0, Paulo, um ponto para o Vitória. Concordo com o que o Léo trouxe. A verdade é que o Vitória de Thiago Carpini em clássicos ainda está devendo um pouquinho mais de desempenho. Hoje o empate vale muita coisa, vale a liderança momentaneamente, embora o Vitória ainda dependa da Jacuipense. A Jacuipense depende de si agora para ser o primeiro do grupo, não enfrenta mais Bahia, não enfrenta mais Vitória e tem aí só dependendo de si para ser o líder do campeonato baiano, né, até essa reta final. Mas é o Vitória que, desempenho por desempenho, o Bahia hoje sai do clássico com desempenho superior ao do Vitória. Primeiro tempo do Vitória ficou marcado com a bola onde não existiu. Eu poderia trazer aqui com bola algumas coisas, mas não existiu. Talvez seja a maior definição do que foi o Vitória com a bola no primeiro tempo. O Bahia fazia uma marcação-pressão no 4-1-3-2 com bloco alto, induzindo o Vitória para o lado, forçando o Vitória a fazer a bola longa. E nenhum dos nossos centroavantes conseguiram ganhar. Eu falo nenhum porque o Vitória começou o jogo com o Janderson de 9, depois Fabrício veio para 9 e nenhum dos dois conseguiu reter essa bola na frente. A bola batia, voltava no meio de campo. Nossos volantes foram muito bens, mas na maioria das disputas no jogo aéreo não venceram porque são baixos de estatura. Baralhas e Ondas destruíram o jogo, tá? Mas no jogo aéreo não é o forte deles. O Bahia conseguia recuperar a posse de bola ainda no campo de defesa do Vitória. Primeiro tempo do Vitória ficou marcado com uma única ação: o Vitória correndo atrás da bola do Bahia. Bahia com as linhas altas no 3-2-5, 3-2-4-1, variando, baixando o jogador, gerando muita associação no lado direito, lado esquerdo, onde a bola se encontra. Sim, mas era um Bahia que controlava muito mais o jogo. E o que eu falei no intervalo, eu repito aqui: a partir do momento que um time não consegue sair, não consegue construir, não consegue ter a fase ofensiva com predominância no jogo, ele tem uma obrigação: ser sólido atrás. Tudo que o Vitória não foi. A partir do momento que o Vitória não consegue sair, não consegue criar nada, Rato forçando muita bola longa, Neres forçando muita bola longa, transições horríveis com o Janderson, Mosquito, Fabrício e Rato perdendo muita posse de bola nessa transição. Quando você não consegue sair, seja sólido atrás. O Vitória não foi. O Bahia triangulou pelo lado direito, espaçou as linhas do Vitória, atacou as costas da última linha. Hugo tomou um vareio de bola para Ademir no primeiro tempo. Cauli constantemente sendo acionado. Jean Lucas constantemente sendo acionado. Lado direito do Bahia com muito volume e fez Lucas Arcanjo ser o melhor jogador do Vitória no primeiro tempo, no segundo tempo e do jogo. Porque o Vitória se defendeu como pôde, em alguns momentos até variando por 4-3-3, com o Fabrício na esquerda, Janderson por dentro e Rato na direita. Ora, Janderson na esquerda, Fabrício por dentro e Rato na direita. Voltou para o 4-4-2, mas não conseguiu inibir o jogo do Bahia, que continuou chegando, continuou com volume. As bolas paradas do Bahia, o Vitória cortou a maioria, mas quando o Bahia saiu curto nas bolas paradas, em toda gerou vantagem. O Vitória não conseguiu marcar a bola parada do Bahia e por isso que Arcanjo salvou o Vitória. A verdade é que o Vitória foi salvo no primeiro tempo. Vai ficar marcado uma das principais chances é de Fabrício, mas foi de uma jogada que o Hugo deu um chutão pra frente, a bola estava toda em Canu, que errou, Fabrício roubou a bola e fez o gol. Não foi jogada construída do Vitória. Foi um demérito de Canu na jogada e um mérito individual de Fabrício, para depois ele perder um gol que não pode perder um clássico Bavi.
No segundo tempo, a gente faz alterações, vem já com o Mateuzinho no lugar do Gustavo Mosquito, que brigou mais com os jogadores do Bahia do que necessariamente impactou o jogo ofensivamente na partida. Bem, surpreendendo a muitos, né? Mateuzinho joga por dentro como se fosse um meia de fato, e Rato na direita, que cansou, morreu, né? Não conseguiu agregar o jogo inteiro, mas na direita, no segundo tempo, ainda teve o adendo físico. O Vitória não melhora ao ponto de criar grandes chances. Danilo Fernandes não fez nenhuma defesa difícil no segundo tempo. Porém, o Vitória, que não conseguia empurrar o Bahia para trás, fez isso. No primeiro tempo a gente viu muito mais o 4-3-3 e 4-1-3-2 do Bahia. No segundo tempo a gente viu o 4-5-1, que é quando o Bahia está em bloco baixo, porque o Vitória conseguiu valorizar a posse de bola. E o Vitória também conseguiu explorar o momento que o time do Bahia cansa. E aí o Ceni vem para salvar o Bahia, né? Ou tentar salvar o Bahia, com várias substituições, porque viu que o time cansou. E aí o Vitória controlou, fez inversão, chegou na linha de fundo, muitos cruzamentos de Hugo, de Claudinho, de Mateuzinho, de Rato. Só que esses cruzamentos não deram em nada. O Vitória ataca mais, tem mais volume, mas não tem mais eficiência. Não tem mais produção de jogo ofensiva. E ainda assim, a principal chance do segundo tempo foi do Bahia, que chegou menos, mas quando chegou deu perigo. Chegou com menos volume do que teve no primeiro tempo, mas quando chegou, Arcanjo teve que sair duas vezes para impedir o pior. Então o Bahia foi superior, mas pelo segundo tempo, pelo Vitória ter equilibrado, não ao ponto de vencer, acho que ficou justo o 0-0. Eu quero destacar também, Paulo, a entrada do William Oliveira. O William Oliveira conseguiu dar uma dinâmica diferente no time do Vitória. A entrada do William Oliveira trouxe um pouco mais de lucidez junto com o Ronald no meio-campo do Vitória. Ele conseguiu, em alguns momentos do jogo, entender, fazer a leitura quando precisava acelerar, quando precisava fazer as inversões. E com a entrada do William Oliveira, o Vitória cresce um pouco mais no sentido de pressionar um pouco e dificultar as ações do Bahia. O Vitória consegue, ainda com a mudança do Cáceres para o Claudinho, ter um lateral que conseguiu em alguns momentos confundir o Luciano Juba, porque ele não era só aquele lateral vertical, ele vinha por dentro. E o Mateuzinho em boa posição conseguia em alguns momentos construir a jogada. Em alguns momentos, até o futebol do Hugo apoiando apareceu mais. Então assim, às vezes o torcedor questiona, o William Oliveira não merece ser titular, mas deu uma dinâmica diferente. Porque assim, quando o Carpini entendeu que o jogo não precisava ter um Baralhas, que é marcador, mas mesmo com ele em campo, o Vitória não conseguiu diminuir os espaços do Bahia. E o William Oliveira cresce nesse sentido, ele consegue tirar um pouco a carga que em alguns momentos ficava mais para o Ronald, e ele ali conseguiu dividir a construção junto com o Ronald, e o Vitória cresce muito com a entrada do William Oliveira. E um ponto para destacar, Léo, rapidinho, que a gente vai falar muito sobre isso aqui também, que de um jogador que a gente precisa valorizar mais do que a gente valoriza. Só existe hoje um motivo para o Vitória não sair derrotado aqui na Fonte Nova. E esse motivo se chama Lucas Arcanjo. E o torcedor do Vitória, em muitas das vezes, coloca um peso em Lucas Arcanjo desnecessário. Ele mereceu críticas na Série A? Mereceu. Oscilou? Mereceu. Só que uma coisa é um bom goleiro oscilar, outra coisa é você tratar esse goleiro como um goleiro ruim. É um mar de diferença. Eu fui o primeiro a falar inúmeras vezes da oscilação de Lucas Arcanjo. Mas tem um mar de diferença, trazendo um mapa porque a gente está aqui na Fonte Nova, de você avaliar que um goleiro bom está em oscilação e precisa se comprovar para sair dessa oscilação, do que esse goleiro ser ruim. E hoje Lucas Arcanjo salvou Fabrício, Carpini, Neres, Cáceres e companhia. A nação rubro-negra, né? A nação rubro-negra. Hoje não estamos aqui mais revoltados com uma derrota, porque Lucas Arcanjo mostrou o que ele sempre mostrou com a camisa do Vitória, que ele é um bom goleiro. Ele oscilou? Oscilou. Pode oscilar? Pode oscilar. Mas ele é um grande goleiro. E hoje, se a gente pode aqui comemorar a liderança sem ver o Bahia na cola com o mesmo número de pontos, é por conta dele. Mas Fabrício perdeu o gol, mas ele fez 4 milagres. Tudo cai por terra. Tudo cai por terra. Mas Mateuzinho entrou melhor. Cai por terra porque ele fez 4 milagres. Ele foi extremamente decisivo pro jogo.
pro empate acontecer. E defesas arrojadas, né, Paulo? No 1 para 1, onde em alguns momentos a vantagem era mais do jogador do Bahia do que do próprio Arcanjo. E ele consegue interceptar bem, fazer a leitura bem e muito seguro na saída do gol. Soube esfriar a partida quando tinha que esfriar a partida, porque às vezes o torcedor, mas está com medo. Não é medo. Você enfrentar 46 mil vozes contra você não é fácil, é complicado. E o Vitória, no primeiro tempo que foi ruim, conseguiu com algumas peças ter um pouco de maturidade, ter um pouco de inteligência, porque segurar o jogo, porque o segurar o jogo ele faz parte de como os atletas que estão em campo enxergam a partida. E eles começaram a entender, estamos tendo dificuldade tanto na transição quanto na segunda bola. O Vitória no primeiro tempo não ganhou uma segunda bola. E o segundo tempo do Vitória, o Vitória ganhou a segunda bola. E nem a primeira. Porque não tem um centroavante de ofício. É importante ressaltar isso daqui. O fato de você não ter um centroavante de ofício não é só uma bola que Fábio perdeu o gol, não é só uma bola que Janderson não conseguiu antecipar o zagueiro. É nisso também. Quando o time tá apertado, vamos colocar Alejandro aqui na fase boa, e Alejandro tinha muita dificuldade em muitos momentos de fazer pivô. Mas quando o time tava apertado, o que acontecia? Bola e Alejandro sustentava no pivô, até errava alguma tomada de decisão ou outra, concordo, mas segurava, o time saía pra jogar. Nem a primeira bola a gente ganhou. Hoje não ganhou nem a segunda nem a primeira. Foi inacreditável. Enfim, continue. E um ponto também a destacar que a gente precisa ser justo. A melhora do Vitória no segundo tempo foi muito mais para lidar melhor com o jogo do que o suficiente para o que a gente espera do time do Vitória. O Vitória não comeu a bola no segundo tempo, não. O Vitória controlou mais o jogo. Disso para ser superior que o Bahia são outros 500. E não aconteceu. Se eu pudesse credibilizar os dois tempos, o primeiro foi do Bahia e o segundo foi lá e cá. Mas ser lá e cá não faz o Vitória ser superior no jogo. Fez o Vitória controlar melhor o jogo, mas não ter o suficiente para vencer o jogo ou para ser um jogo aceitável do que a gente espera do Vitória. Isso é muito bom salientar aqui. Que o que a gente está falando no segundo tempo não foi que o Vitória destruiu na partida, amassou o Bahia. Não teve isso, não. Tanto que a principal chance do segundo tempo ainda foi do Bahia. Com duas bolas esticadas que Arcanjo saiu bem e com a terceira que Carlos Eduardo ia fazer gol contra, a bola entrar, não entrar, enfim. E teve isso. Então a melhora do Vitória foi para controlar melhor o jogo e aí ter um 0-0 melhor do que foi no primeiro tempo. No primeiro tempo foi sofrendo o jogo todo. No segundo tempo não foi sofrendo o jogo todo, mas ainda foi sofrendo e saindo um pouquinho mais. Mas ainda um segundo tempo insuficiente. O Bahia teve no primeiro tempo a bola que Lucas Arcanjo salva de Ademir. Teve a defesa, outra defesa de Lucas Arcanjo, que ele faz uma defesaça, que eu não me lembro agora. Ele fez 2 ou 3 defesas no primeiro tempo. 3 defesas, uma de escanteio, uma de fora da área e uma dentro da área. Ele tira pro meio da área e vai lá. Ou seja, no primeiro tempo, a gente teve uma chance clara com o Fábio, eles tiveram 3. E no segundo tempo, a nossa, entre aspas, chance clara, entre aspas, é a bola de Hugo que ele chuta, bate na rede pelo lado de fora. Ele tava sem ângulo, né? Ele tava sem ângulo, entre aspas. A do Bahia, graças a Deus, Eric Pulga é um ponta muito bom, mas que ainda está em processo de amadurecimento. Graças a Deus. Porque, vamos ser sinceros, se não é um Eric Pulga, se é um Tassiano, é um tapa no canto e acabou. Não, e entendimento de jogo também, né? Entendimento do que é o Babi. Não, você vê a partida do goleiro, você vai driblar ele? Você chuta no canto, pô. O cara tá o nome do jogo, pô. E aí teve a segunda bola que Lucas Arcanjo também sai, que Neres toma nas costas. E teve uma terceira da bola parada, né, que Canu chuta. Rapaz, eu acho, não vou saber falar. Mas eu acho que se o cabeceio não bate em Wagner, ele ia no gol, velho. Aí bate no pé de Wagner, tira a trajetória, Carlos Eduardo corta de novo. Então foram 3 do Bahia no segundo tempo. Não tão claras quanto do primeiro, mas também 3 chances do Bahia contra metade do Vitória, meia do Vitória. Então ainda foi suficiente. E uma coisa que você trouxe, Paulo, que eu achei também muito interessante, a gente esperava mais desse time do Vitória, porque já é um time que já vem jogando com muito mais tempo do que o time do Bahia. Então, a gente criou uma certa expectativa por ver, não pelo jogo que esse time fez aqui contra o Colo-Colo, porque são parâmetros totalmente diferentes, mas a gente esperava um time um pouco mais entrosado em algumas situações. E não vimos isso no primeiro tempo. Vimos um time espaçado, vimos um time em alguns momentos errando um passe de meio metro, vimos um time um pouco, em alguns momentos, desatento e querendo acelerar o jogo, quando o jogo não pedia essa aceleração. E no segundo tempo, houve uma mudança de chave em cima disso.
houve um momento de acelerar, houve um momento de fazer com que o Bahia entendesse que o Vitória tinha entrado no jogo. Então essa mudança de comportamento é o que nos dá um atento para um segundo tempo que, como você falou, não foi o melhor segundo tempo, mas pelo menos foi menos pior do que vimos no primeiro tempo. Eu acabei saindo para falar com o Victor aqui, que vocês viram o Victor no vídeo. Eu não sei se o Paulo comentou sobre isso, mas eu preciso ressaltar o quão nítido foi que metade do time do Vitória sentiu o jogo. A gente não pode deixar de ressaltar que metade do time do Vitória, que mesmo nunca tendo jogado um Bavi, mas que são atletas experientes, sentiram o jogo de uma forma até constrangedora. No primeiro tempo, foi constrangedor como o Vitória sentiu o jogo. Tô falando só de procurar briga, não que sai do clássico. Mas os caras erraram tecnicamente coisas que a gente sabe, pela Série A que muitos fizeram, que não deveriam errar. Foi assustador ver Ronald e Baralhas, eu tô elogiando eles, tá? Parecendo dois malucos. Correndo de um lado pro outro pra cobrir o lateral e pra arrastar e pra voltar e pra fazer a falta e pra roubar a bola, porque o time estava completamente perdido no primeiro tempo. E isso tem muito de Carpini, Paulo. Pedi pra você falar de Carpini, vou pegar minha capa aqui e já volto. Outra coisa que a gente também precisa falar hoje, né, além de Carpini, para fechar essa parte do final do jogo, pra gente falar do treinador e o desempenho dele hoje. Dentro de todos esses contextos que a gente trouxe, o empate é extremamente mais favorável para o Vitória do que para o Bahia. O empate hoje, eu falei e repito, óbvio, agora a gente depende do tropeço da Jacuipense, porque a Jacuipense não pega mais a dupla Bavi, e se vencer até o final, vai ser o líder do campeonato, e aí devemos ter uma semifinal de Bavi que vai ser uma loucura. Então que a Jacuipense tropece para o Vitória voltar à liderança, ou melhor, manter a liderança. Espero que a Atlético de Alagoinhas segure a Jacuipense. Mas dentro do contexto, o Bahia permanece com 3 pontos atrás do Vitória, trazendo agora o contexto do campeonato baiano, não da sequência e coisa e tal, porque por desempenho para os próximos clássicos, Carpini está mais preocupado que Rogério Ceni. Mas no campeonato baiano, o cenário é mais confortável a nosso favor, o empate de hoje em 0-0. São agora 12 jogos sem perder, 17 jogos, uma derrota apenas. Outro ponto também que a gente precisa falar hoje, arbitragem tenebrosa para ambos os lados. Teve inúmeras faltas não marcadas para o Bahia, teve inúmeras faltas não marcadas para o Vitória, teve cartões não dados para o Vitória e cartões não dados para o Bahia, salvo a cotovelada que Janderson tomou, salvo o escape que Fabrício ia ter no final do jogo e algum jogador para ele já derruba ele no chão e tomou amarelo, Nestor. Enfim, então a arbitragem, aí vai entrar aqui, mas errou mais pra mim, mas errou mais pra você. Aí só pegando lance a lance. Mas o que a gente vê aqui do jogo é que a arbitragem errou para os dois lados. Bola longa do Bahia aqui, que Ademir saiu nas costas, ele parou porque apitou antes. Do Vitória também, na sequência, tem o contra-ataque rápido, 3 contra 2, ele mandou voltar também, o Vitória ficou na reclamação. Então, antes de falar de errou mais pra qual lado, as duas equipes, em algum momento do jogo, saíram prejudicadas pela arbitragem, que foi extremamente ruim. Não ditava o jogo, não tinha autoridade, não controlava a briga. Teve uma briga, meu irmão, em clássico, dá 2 amarelos aqui, falou assim, vou botar todo mundo pra fora pra não ter mais. E a briga acontecia, ele ficava de longe, não teve autoridade, distante nas jogadas, atrapalhou o ataque do Vitória, atrapalhou o ataque do Bahia. A arbitragem muito ruim. Pra fechar, Thiago Carpini hoje, mais uma vez, foi um Bavi insuficiente de Thiago Carpini. E eu espero que os próximos ele consiga trazer um Vitória um pouco mais competitivo. O Vitória do ano passado tomou 2-0 aqui, não foi competitivo da forma que deveria ser. E hoje a mesma coisa. E hoje a mesma coisa, por isso que eu peso muito esse primeiro tempo ruim em Thiago Carpini, no segundo tempo controlado, mas assim, o que aconteceu hoje, não... Sabe o que é o pior, Paulo, Thiago, passar a palavra para Thiago? Quer falar da arbitragem? Pode falar, diga. É só em relação à arbitragem, confusa, e eu ditaria em uma simples frase: um jogo grande para um árbitro pequeno. Porque realmente foi tenebroso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que aconteceu hoje, a gente sempre torce pra que as coisas mudem, tá? Mas o que aconteceu hoje, gente, não foi nenhuma novidade com relação a gente precisa de um 9. O que aconteceu hoje não foi nenhuma novidade com relação a gente precisa de um ponta. O que aconteceu hoje não aconteceu apenas dia 1º de fevereiro. O que aconteceu hoje acontece desde na Série A, de quando Alejandro ainda não estava na fase boa do segundo turno, a gente falava que precisava de um 9. A gente teve Mosquito, que foi o ponta que chegou para resolver, e a gente terminou o ano como? Sem Mosquito. Mosquito estava no banco.
nas partidas finais do campeonato, independente da lesão de Mateuzinho. Tanto é que ele entra no lugar de Mateuzinho contra o Fortaleza. A gente foi para 3 zagueiros sem um ponta. No caso, sem Mosquito, que em tese era o ponta para resolver. Então as carências do elenco, não, a gente não tá falando por causa de hoje. A gente tá falando porque são carências que tá todo mundo vendo e as coisas não estão andando, as coisas não estão melhorando e a gente ficou assim, foi até eu não diria assustador, porque a gente sempre torce pelo melhor. Mas foi constrangedor os caras de um lado com Lúcio Rodrigues e Everaldo e a gente do outro tendo que terminar o jogo com o Fábio morto. E tô falando de opção de banco, tá? E o Vitória hoje não teve 9, porque nenhum conseguiu fazer a função. Os dois foram... Rapaz, é porque não dá pra quantificar. Vou procurar 1000 adjetivos pra falar que Janderson e Fabrício de 9 foram inexistentes. Eles não acertaram rigorosamente nada no jogo inteiro. 78 minutos para Janderson, 90 minutos para Fabrício e ambos não conseguiram acertar absolutamente nada. E eu acreditar, minha esperança, Carlinhos, me faz ter mais desesperança ainda. Ai, meu pai, então assim, gente, sinceramente tenebroso, tá? Quando eu revi o lance aqui na TVE, me pareceu que o árbitro apita antes daquela bola que Ademir ia sair. E na sequência o Vitória tem a bola rolando e aí ele manda a bola voltar, sendo que a bola tava rolando e o Vitória roubou a bola, não era falta pro Vitória, sacou? Enfim, tenebrosa a arbitragem. No final das contas, um ponto pelo contexto que vai. Claro que a gente queria ganhar o Bavi, mas vou ser sincero, se tinha que ter um ganhador aqui hoje, não era o Vitória. E Léo e Paulo, o que mais me assusta em relação ao Carpini, como você trouxe aí muito bem, Vitória fez jogos importantíssimos e com muito volume de jogo contra times tecnicamente melhor do que o Bahia. Certo? E eu acho que é isso que chateia hoje o torcedor pelo primeiro tempo que o Vitória faz. O Vitória, quando pega o Atlético Mineiro no ano passado, destrói o Atlético Mineiro no segundo tempo. O Vitória faz um grande jogo contra o Fortaleza. O Vitória, o primeiro jogo do Vitória no ano passado, do retorno contra o Palmeiras, o Vitória joga bem. Botafogo, Flamengo no Maracanã. E aí você vem para um clássico e você vê um primeiro tempo assim tenebroso. Eu acho que é isso que mais assusta. O torcedor hoje fica um pouco assustado pelo primeiro tempo do Vitória, que pegou equipes bem mais superiores do que o Bahia e conseguiu jogar de igual para igual. E outra coisa que preocupa, e isso não é novidade, é que novamente, quando o jogo cresce, alguns jogadores mostram um nível abaixo de novo. Janderson, o jogo cresceu, demonstrou desempenho abaixo. A gente falou que é de Gustavo Silva na escalação, você lembra? Que jogo grande, o que é que ele fazia? Sumia do jogo. Aconteceu rigorosamente a mesma coisa. Então isso também preocupa demais. O jogo cresceu e outras peças foram abaixo. Eu elogiei Fabrício em todos os jogos que ele jogou aqui, mas eu falei, ainda quero ver Fabrício no nível de competitividade maior. E muita gente ainda me criticou. Paulo, você analisou o Fabrício e falou que Fabrício perdia muito gol, ele é artilheiro do Vitória aí, coisa e tal. Aí hoje ele vem cara a cara com o goleiro e mostra porque a análise foi assertiva, porque é algo que ele nem precisa lapidar. Então tem essa preocupação que não é novidade, mas preocupa de novo. O jogo cresceu, o nível ficou lá em cima. E é claro que o Bahia tem jogadores melhores do que o Vitória, muito melhor. Foi com todo o carinho do mundo, foi vergonhoso ver as alterações que o Rogério Ceni fez para o que a gente fez. Mas ainda assim não justifica o Vitória apresentar o mínimo hoje. Thiago, o quanto você coloca na conta de Carpini hoje? O jogo como um todo ou o primeiro tempo? O jogo como um todo. Rapaz, eu coloco aí a responsabilidade toda nele, velho. Porque é como a gente falou aqui. Se não é o Arcanjo hoje, o primeiro tempo o Vitória poderia sair tomando os 3 só no primeiro tempo. Por uma estratégia errada, talvez não. Ou será que os jogadores também não entenderam a importância de um clássico? Né? Quando o Paulo traz da seguinte forma, tiveram jogadores que sentiram o jogo, será que eles entenderam ou a partir de hoje vão passar a entender o que é um clássico Bavi? Porque assim, até o Wellington Rato hoje foi muito abaixo. Eu diria que se não foi o pior em campo do Vitória pelo tempo que jogou, tá ali na votação dos 4 piores. Porque vamos lá, Mosquito foi mal, jogou um tempo.
Fábio ficou porque não tinha outro. Janderson saiu. Eu acho que Rato saiu depois de Janderson, não foi não? Rato saiu depois de Janderson. Então, antes. Bom, mas muito abaixo o Wellington Rato, assim, não ajudou em nada. Não deu dinâmica, não achou bola longa, não ajudou sem a bola. Muito mal, velho. Muito mal mesmo. Eu fiquei assustado, não vou mentir, eu fiquei assustado, velho. E tinha lances do Rato que a sensação que tínhamos aqui era que ele estava se escondendo do jogo. E bolas que ele poderia atacar o espaço, ele ficava o tempo todo rodando e tocando a bola para trás. E aí, torcedor, vale ressaltar, é importante ter um jogador com a experiência do Wellington Rato, é importante que o Vitória faça grandes contratações, é importante. Mas quem foram os destaques da partida de hoje? Lucas Arcanjo, Ronald e Baralhas. E o Claudinho, que quando entra dá uma movimentação, uma dinâmica no jogo. E olhe lá, porque hoje acho que nem precisa fazer votação de melhor em campo, precisa? Se o Vitória ganha hoje por por coisas do futebol, eu acho que a partida de Arcanjo hoje, sem exagero nenhum, se é comparada à partida de Ronaldo, que ele fez aqui na Fonte. Seria uma partida daquele nível. Ronaldo e Kaique, né? Ronaldo e Kaique, mas acho que mais Ronaldo. Seria uma partida... Se o Vitória dá 1-0 aqui naquela bola de Fábio, era o jogo de Arcanjo pra equiparar com o Ronaldo, velho. Mas aí eu acho que ainda é. Ainda é? Ainda é. Ele tem culpa que meu centroavante perde um gol na cara. Ele fez o que ele tinha que fazer. É. Deixou nada passar. Agora eu gostei Ronaldo... mais de Fábio do que de Anderson, né? Eu não gostei de nenhum dos dois. Não, entenda. Eu também não. Mas entre um e outro, eu ainda prefiro o Fábio. Entre um e outro, prefiro pagar 20 milhões, pega dinheiro emprestado, vai em clube, baixa na porta, paga Mastriani, paga Everaldo, se endivida. Faz uma responsabilidade financeira do time. Ah, não posso pagar isso, pague, irmão. Traz o Alejandro de volta. Não interessa, irmão. Faça alguma coisa, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Não dá não, pô. Próximo Bavi, em fase decisiva, ida e volta, a gente vai jogar de novo? Sem centroavante? De ofício? Meu Deus. Pois é, encerrando aqui nosso corte da transmissão, mas a gente continua a transmissão. Deixe seu like, tamo junto, tá? Amanhã tem live. Vamos lá?